Olá, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a professora Tamires, professora da ETI Vinícius de Moraes, da Rede Municipal de Ensino. Irei ministrar algumas aulas referentes à disciplina de Geografia e iremos falar um pouco sobre os fluxos migratórios. Nossa primeira aula, conforme disponível no portal Palmas Homeschool no endereço educaçãopalmas.com.br, terá início sobre a expectativa de vida e nós vamos falar, além da expectativa de vida, sobre os fluxos migratórios. Os objetivos da nossa aula são analisar os indicadores que compõem a dinâmica demográfica, esperança de vida e índice de envelhecimento, fluxos e políticas migratórias no mundo, na América Latina, no Brasil e no estado do Tocantins. Mas primeiramente vamos tentar entender o que é expectativa de vida, o que é esperança de vida. A expectativa de vida em 2012 no Brasil ela era de mais de 74 anos, o que era excelente se você comparar com países como Serra Leoa, que a expectativa de vida era de no máximo 47 anos. Isso porque a gente leva em consideração fatores como aspectos sociais e aspectos econômicos. Alguns países, nesse mesmo ano de 2012, como é o caso do Japão, a expectativa de vida já era de 83 anos. Porém, além das diferenças entre países, a expectativa de vida ela também vai ser diferente se nós observarmos o gênero, feminino e masculino, as mulheres e os homens. Em alguns países, na verdade na maioria dos países, as mulheres elas têm uma expectativa de vida maior que a dos homens. Por que isso acontece? Dois fatores principais. Procura de médico. Em geral, as mulheres elas procuram mais médico, elas cuidam mais da sua saúde que dos homens. E segundo, mortalidade na juventude. Muitas vezes, alguns jovens estão envolvidos em alguns problemas e acabam vindo a óbito na adolescência. Observe esse outro gráfico que ele mostra em 2015 a expectativa de vida aqui no estado do Tocantins e no Brasil. Se nós observarmos, a nossa expectativa de vida no estado do Tocantins era de apenas 73 anos, se comparado que no ano de 2015 a expectativa de vida nacional já era de 75 anos. Nós iremos falar também na nossa aula sobre a pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? Uma pirâmide etária é um gráfico que permite analisar a distribuição da população por idade e ela é representada da seguinte maneira. No topo, eu terei a população idosa, no seu corpo, a população adulta e na sua base, a população jovem, crianças e jovens. A pirâmide etária brasileira, ela tem a sua base maior do que o seu corpo. Isso acontece por que fator? O que fator que leva a nossa pirâmide etária no Brasil ela ser um pouco mais larga na base? Exatamente um maior índice de nascimentos. Ou seja, se nós compararmos com outros países, como por exemplo com a Espanha, no Brasil tem um índice maior de nascimentos, uma taxa maior de natalidade, portanto a nossa pirâmide ela tem um corpo mais estreito, pouco mais estreito que a nossa base. Em 1985, o último ano em que a pirâmide etária ela tinha exatamente a base muito mais larga que o corpo, eu tinha muito mais jovens que pessoas adultas. E a expectativa de vida das pessoas, na verdade a idade média das pessoas no Brasil, era de 21 anos. Hoje, a idade média brasileira ela é de 33 anos. O que significa isso? Significa que a minha população ela está vivendo melhor. Exatamente voltando para a expectativa de vida, eu estou tendo cada vez uma melhor e uma maior expectativa de vida. Ou seja, maior investimento nas questões de saúde, um maior investimento na questão de políticas públicas. E é exatamente esse fator das políticas públicas que são necessárias para que a expectativa de vida ela se torne cada vez maior. E espera-se que o brasileiro ele viva até os 80 anos ou até bem mais que 80 anos. Antes, acreditava-se que uma pessoa com 60 anos, e tinha essa ideia, que uma pessoa com 60 anos era uma pessoa extremamente velha. Hoje nós podemos ter na nossa sociedade pessoas com 70 anos super produtivas. Observa essa comparação da pirâmide etária, que ela está em laranja,
e a pirâmide etária do Tocantins, que está em azul, nós temos um índice de nascimento, ou seja, uma taxa de natalidade maior do que a taxa de natalidade nacional, ou seja, no Tocantins nascem mais pessoas que a média nacional. Dentro do nosso processo que nós iremos estudar, nós vamos ver sobre os fluxos migratórios. Primeiro, o que é uma migração? Nós temos que entender e nós iremos entender o que é uma migração. Migração é o movimento, a movimentação de entrada e migração. Quando uma pessoa, por exemplo, vem de um outro país para o nosso, ela é uma imigrante. Ou de saída, emigração. O movimento que, por exemplo, um brasileiro faz ao sair do país e ir para um outro país. Mesmo que uma pessoa que ela mude de cidade ou de estado, ela emigra. Ela faz um processo de migração. Em geral, essa migração ela ocorre em busca de melhores condições de vida, seja ela melhor educação, melhor saúde, melhor condição financeira. São alguns fatores que levam as pessoas a migrarem. Por que são criadas políticas migratórias? Exatamente porque diversos fatores levam as pessoas a migrarem, a saírem de seus locais de origem e buscarem outros locais, seja ele fator político, seja fator financeiro, seja fator de saúde e educacional. Alguns fatores levam as pessoas a migrarem e alguns países são mais ou menos receptivos a essas migrações. Isso acontece. Alguns países têm uma política de recepção muito melhor do que outros países. Alguns fatores, algumas justificativas apresentadas para alguns países que recepcionam menos. Primeiro, é o fato de que eles acreditam que quando muitas pessoas imigrarem para aquele determinado local, quando muitas pessoas mudarem para lá, eles vão ter que fazer um investimento muito maior em alguns setores do país, alguns setores da cidade, seja eles fornecendo mais escolas, fornecendo mais hospitais. Ainda assim, esse investimento terá que acontecer. Um outro ponto que eles acreditam é a precarização de serviços. Quando eu tenho muita gente num local que não estava adaptado para receber muita gente, ocorre a precarização de alguns serviços. E alguns países justificam que essa precarização ela pode acontecer exatamente para as pessoas nativas, para os moradores daquela região. Um terceiro fator muito utilizado, uma justificativa muito utilizada, é que os imigrantes eles vão tomar o mercado de trabalho, eles vão ocupar o mercado de trabalho, vagas que seriam dos habitantes daquele determinado local. Essa é uma justificativa super utilizada por vários países. Mas o que acontece, vamos usar o exemplo dos imigrantes brasileiros. Eles vão para determinados países ocupar áreas de trabalho que estavam ociosas, que estavam vagas. Uma justificativa, a quarta justificativa, que anda sendo muito utilizada, principalmente nos dias mais atuais, é a justificativa do terrorismo. Algumas cidades estão tentando fechar fronteiras, estão tentando limitar a quantidade de imigrantes porque eles acreditam que a imigração está muito ligada aos atentados terroristas. Alguns países, eles são mais receptivos que outros. Um dos principais que não é muito receptivo é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes no mundo inteiro. Logo, o presidente atual, quando ele assumiu, ele criou algumas regras para evitar que essa imigração ela fosse tão massiva. Por exemplo, ele reforçou o policiamento nas fronteiras, ele reforçou também o cumprimento das leis de imigração. Ele aprimorou o processo de investigação sobre quem desejava mudar para os Estados Unidos. Ele ainda suspendeu, na verdade, o visto para alguns países específicos. Em contrapartida aos Estados Unidos, que está cada vez criando mais leis para proibir essa imigração, eu tenho o Canadá. O Canadá é exatamente o oposto. Eles têm políticas para receber imigrantes.
E por que essas políticas acontecem no Canadá? Porque eles querem cada vez mais melhorar a economia deles. Eles acreditam que os imigrantes melhorariam essa economia, auxiliariam no aumento da economia do Canadá. A ONU, ela fez um pacto chamado Pacto Global de Migrações, que tem exatamente como uma função auxiliar nesses processos de migração. Alguns países assinaram o Pacto de Migração, quase todos que são países membros da ONU, porém outros, como é o caso dos Estados Unidos, não assinou o Pacto de Migração. E para que serve esse Pacto de Migração? Serve exatamente para melhorar a migração internacional, para melhorar o acesso, né, desses imigrantes que estão pelo mundo. A migração no Brasil. No Brasil nós tivemos processos migratórios muito grandes, principalmente na década de 60 e na década de 70. Porém, hoje em dia eu ainda tenho uma movimentação média de 10 milhões de pessoas. Mas esse fluxo migratório ele foi muito mais frequente na década de 70. Inclusive, teve uma marcha para o oeste, que foi quando os sulistas saíram do Rio Grande do Sul e foram para estados do norte, principalmente para o estado de Rondônia. Mas é claro, esse fluxo migratório ele deu uma esfriada, ele deu uma amenizada. Se nós formos olhar os mapas, compararmos os mapas, nós vamos perceber que o fluxo migratório no Brasil ele ocorreu principalmente para 3 regiões diferentes: Norte, Sudeste e Centro-Oeste. E ele foi feito principalmente, quem mais fez esse fluxo migratório foram os nordestinos e os sulistas, que em geral buscavam ou uma melhor condição de vida, ou buscavam novas áreas para empreender, como é o caso dos sulistas. Nesse nosso próximo mapa, nós veremos a principal emigração dos brasileiros. Para onde os brasileiros mais vão? Quais são as regiões do globo que mais recebe brasileiro? Como eu falei quando eu citei os Estados Unidos, os brasileiros, o maior fluxo de brasileiro é exatamente para os Estados Unidos. Então, por mais que nós tenhamos brasileiro em toda a região, toda parte do globo, em todo o mundo, o maior fluxo migratório de brasileiro é exatamente para os Estados Unidos. Em geral, em busca de uma melhor condição de vida, de empregos que paguem melhor, de uma educação que eles considerem melhor. E as principais origens, quais são as principais origens dos povos do Tocantins? Se nós formos, nosso estado, ele é formado por pessoas que vieram de outros locais. Claro que aqui no Tocantins já existia muita gente da região, mas a partir da emancipação do estado do Tocantins, muita gente veio para cá em busca de uma melhor qualidade de vida, principalmente dos estados do Pará, estado do Goiás e do Maranhão. São os 3 principais estados que as pessoas vieram para o Tocantins. Nessa nossa aula, nós vimos sobre a questão da expectativa de vida, de como teve diferença desde 1985 até os dias atuais, como a nossa população está vivendo mais, significa também que está vivendo melhor. Bem como nós vimos sobre a pirâmide etária e as diferenças da pirâmide etária, qual é a função da pirâmide etária. Vimos também sobre os fluxos migratórios, tanto internacional quanto o fluxo migratório no Brasil e o fluxo migratório aqui no nosso estado, no Tocantins. Lembrem-se de fazer as atividades no portal. Caso você não tenha acesso à internet, vá na sua escola e busque as atividades impressas, mas devolva as respondidas. E nos veremos na próxima aula.